Glória a Deus. Aleluia. Vocês estão bem? Vou perguntar de novo, né? Neide perguntou. Vou perguntar de novo. Vocês estão bem? Bem mesmo? Quando a gente viu a escala, quando eu vi a escala, né? Que estava o meu nome em um dos dias de administração, eu comecei logo a perguntar ao Espírito Santo o que é que ele tinha para nós. E essa música agora, né? Abre portas, opera milagre, autor do caminho, luz na escuridão. Esse Deus, ele é tremendo, irmãos. Ele tem isso e muito mais para nós. Amém? Obrigado, louvor. Vamos falar nesta noite um pouco. Estava com saudade do livro. Estava com saudade do meu livro, pastor. A minha apostila. Estava com o pastor. Mas glória a Deus, né? Isso aqui é muito bom. Rema é muito bom, gente. Façam rema. Façam rema. Não fique só olhando quem vai fazer, não, né? Fiquei contente que o Tiago já fez sua matrícula, né? Chegou lá a informação. Então já tem 3, né? O Wendel, né? Ian. Quem mais? Tem mais. Não se prenda, irmãos, às consequências. Não andamos pelo que vemos, mas sim pelo que cremos. Amém? Um tema para a ministração de hoje é como ser guiado pelo Espírito, ou andando no Espírito. Para a gente falar um pouco como ser guiado pelo Espírito ou andando no Espírito, nós vamos primeiramente saber como ver algumas observações como não andar no Espírito, ou como não ser guiado pelo Espírito. Eita, irmã Eliana, é preciso isso? Às vezes sim. Não é verdade? Que às vezes a gente acha que está sendo, mas não está sendo. Aí a gente vai ver, de acordo com as Escrituras, o que é que ela tem para nós, nos ensinar, que é coisa muito valiosa. Amém? A esse respeito. Vamos ver lá em Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Aleluia. A minha versão é NVI. Mas vai ter algum momento que vai na área também, viu? Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Por isso digo, afirmo com convicção, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Tem gente que diz que Deus está provando em áreas que Deus não prova dessa forma. Mas quando a gente decide, toma uma decisão, eu aceitei Jesus Cristo, o Espírito Santo veio morar dentro da gente. Mas para a gente começar a andar no Espírito, ser guiado, a gente tem que estar sensível à sua voz. Porque ele está dentro da gente. Ó, o Espírito Santo, lá em João 16:8, para que ele veio, né? Depois João 16:13
e 15. Aleluia, glória a Deus, meu filho. Quando ele vier, 16:8, né, primeiro. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu estava meditando nessa primeira parte da ação do Espírito Santo, convencer. Muitas vezes o Espírito Santo ele está dentro da gente e está tentando se comunicar, nos mostrar, não é dessa forma, não vai por esse caminho, não diga essas palavras, não se misture com pessoas que não é do meu agrado, tentando convencer. Mas o homem usa o seu livre-arbítrio ou o seu próprio eu, decide fazer aquilo que o Espírito Santo não orientou. Ele vem convencer. Será que você se deixa ser convencido? Muitas vezes até pessoalmente. Alguém quer nos orientar fisicamente, visivelmente, né, humanamente, com os olhos carnais. As pessoas querem em determinado momento nos convencer ou nos mostrar que aquela atitude não está correta, que aquele comportamento não está correto, que aquela ação na hora não está correta, que aquela associação não é bom. E as pessoas não conseguem. E o Espírito Santo, que a gente não vê com os olhos carnais, só o espiritual. E eu fiquei meditando nisso, eu disse, meu Deus, como a gente muitas vezes passa despercebido, no corre-corre da vida. O Espírito Santo dá um sinal e a gente, eu já estava no caminho, eu continuei. Paulo descreve lá em Gálatas 5,16, que a gente leu, digo, porém, andai no Espírito. A Bíblia descreve como carne aquilo que mora dentro do homem, o homem interior, sabe? Quando a gente se converte, não é automaticamente que as coisas mudam. O seu espírito, ele começa, a sua alma, ele começa a se recriar. Né? A gente vai ver mais para frente como a gente deve salvar a alma, porque vem as vontades mundanas, sabe? Não, meu sangue, ele é fleumático, né? Colérico, sanguíneo, né? Se pisar no meu pé, uma vez eu encontrei uma irmã, infelizmente, há muitos anos atrás, na minha caminhada, que ela disse assim, minha filha, mexeu comigo, eu rodo a baiana. Aí Jesus, isso existe? Isso é de Deus? Eu acho que o Espírito Santo fez, acorda, isso não vem de mim. Não é verdade? Como você reage em determinados comportamentos para com você? Nosso eu é uma central de causas que ele vai transmitir ações e sinais. Muitas vezes a gente escuta muita expressão dizendo assim, eu não concordo, mas eu vou fazer. Sabia que isso está errado? Porque a palavra de Deus diz sim e não. E a pessoa do Espírito Santo, ela habita dentro de você. Se você não concorda, quem é que não está concordando? O seu eu. E com isso você está entristecendo a pessoa do Espírito Santo. E automaticamente Jesus também está triste. E quando a gente entristece, quando a gente nega a ação do Espírito Santo ou das nossas vidas, a gente coloca Jesus lá na cruz de novo. Porque veio uma falha, veio um pecado.
Mas você tem que dizer sim. A palavra de Deus, ela diz que ela é árbitra para discernir juntas e intenções do coração. Então, não vai dentro de você, no seu coração, que você não concorda, mas você está fazendo, mesmo sem concordar. Não é lícito. Vá orar, vá falar com o Papai do Céu, vá ouvir o Espírito Santo e você esteja pleno, fazendo o que tem que ser feito em qualquer ação da sua vida, sabe? Em qualquer lugar, no seu trabalho, na sua vida dentro de casa, sabe? Muitas vezes eu encontrei mulheres e aconselhei esposa que dizia assim, eu não gosto de cozinhar não, mas eu cozinho porque tenho um marido, e muitas vezes eu ouvia ela dizer que, eu já não gosto, fiz e ele ainda reclamou. Nós temos que plantar coisa boa. Se você foi para a cozinha, cozinhar com a amargura no coração, sabe? Será que a bênção foi junto com você? Será que aquela comida vai sair boa? Será que o seu esposo tem realmente que dizer, obrigado, está ruim, está salgado, mas valeu? São coisas simples, entende? Do dia a dia. Será que você está sendo criado? Será que você está andando no Espírito? Coisas simples. E o Espírito Santo começou a me mostrar, sabe? Quando maquinam algo contra você, qual é a sua reação? Eu sabia que aquele fulano não prestava, que ele era assim, assim, assim. Você começa a descascar a pessoa. Jesus Cristo, ele andou e muitos falaram dele. Mas o que ele tinha para dar? Amor, ensinamento. É verdade? É um silêncio, né? Aleluia! Quando você é agredido por palavras ou por ações, qual é a sua reação na hora? A minha reação, muitas vezes, sem querer, é chorar. Eu fico sem palavras e começo a chorar quando eu sou agredida. Automaticamente. Ou então, eu fico na minha, me calo, mas eu me calo e começo a conversar com o Espírito Santo, dizer, os frutos do Espírito em evidência. Ativo agora. A reação de Jesus em seus passos, né? O que faria Jesus? Quando você é abandonado, o que você faz? Você começa a amaldiçoar a pessoa que lhe abandonou? Eu marquei, às vezes o abandono é só isso. Eu marquei com fulano para a gente ir para o Rema. E fulano esqueceu de mim e me deixou. O que é que você vai dizer com o irmãozinho que esqueceu? Abençoado, mas aquele abençoado que dentro, onde a palavra de Deus vê todas as coisas, está dizendo outras coisas. Que muitos crentes, irmãos, muitas pessoas que usam abençoado, mas dentro está amaldiçoando. Deus, ele vê o exterior e o interior. Sabia? E o diabo, ele conhece suas ações, sabia? E ele trabalha em cima disso. Estamos andando no Espírito, estamos sendo guiados pelo Espírito. Eu fui abrindo uma aspa. Eu fui abandonada pelo meu pai. Com 23 dias de nascido, ele separou da minha mãe, foi embora e deixou minha mãe com mais 2 filhos pequenos. Minha mãe, ela nasceu em uma família boa,
né, bem financeiramente. Só que quando isso aconteceu, a mãe dela já havia falecido, ela é filha única, e o pai dela estava no leito. E ela não sabia como agir, porque ela nunca trabalhou, ela nunca correu, né? Quem dava o sustento sempre foi o meu pai. Então, ela era mesmo de criar os filhos, tomar conta da casa. Mas aí meu pai foi embora e esqueceu também, não só da esposa, né? Abandonou a esposa, mas abandonou os filhos. E culminou em muitas coisas. Minha mãe teve que se virar, vamos dizer assim, aprender, amadurecer rápido. Sabe aquele que bota o cabureto, né, para amadurecer as comidas rápido? Minha mãe teve que ter um potente desse para poder amadurecer rápido, aprender as coisas e conseguir fazer tudo acontecer. Então, minha mãe teve uma época que teve que ir morar em São Paulo, levou a gente para a casa de um irmão que o pai adotou, que era primo dela, enfim, o pai registrou como filho, só que ele morava lá há muito tempo, em São Paulo, e foi para a casa dele trabalhar. A esposa dele, infelizmente, a esposa dele, a minha irmã, que tinha 7 anos, ficou sendo a empregada dela, e a gente, eu e meu irmão mais novo, ficava trancado dentro do quarto. E naquela situação, minha mãe saía 4 horas da manhã para trabalhar, chegava à noite e a gente estava ali do mesmo jeito que minha mãe havia deixado. Eu adquiri muitos tumores por fraqueza. Eu tenho marcas na sobrancelha, né? Foi um tumor que saiu na perna, enfim, em alguns lugares. E minha mãe teve rapidamente, o patrão dela soube da situação, porque ela chegou e viu a situação. A gente fazia todas as necessidades ali e ela não deixava a minha irmã, nem a minha irmã, ela só permitia uma vez por dia colocar o prato de comida lá no chão, para a gente comer. E a gente que se virava. Então, assim, eu passei fases que talvez não precisaria ter passado se não houvesse um abandono. E passou o tempo, minha mãe, o patrão ajudou e mandou passagem, ela sem informar nada, vamos dizer assim, né, de surpresa, ela chegou com as passagens, fez as malas e veio rapidamente deixar a gente na casa de uma tia dela, em Recife. Essa tia já é falecida. E foi bem na época, perto da cheia de 75, para quem lembra disso. E ali aconteceu muitas coisas. Eu quase morri afogada, caí, peguei uma verme simples, que é a verme normal, né? Que chama, mas só que ficou muito. E eu tive que ser hospitalizada urgente. Fiquei internada, fui desenganada pelos médicos, mas Deus, sempre no comando, usou o dono da farmácia dos pobres na época, que é um senhor, não sei se ele está vivo, e ele indicou uma injeção, e assim minha mãe, junto com os médicos, minha mãe assinou um termo de responsabilidade e aplicou aquela injeção. E naquela injeção, todas as vermes começou a sair. Por onde tiver lugar, você imaginar, saiu vermes. Hoje eu sou imune a determinada parasita. Eu não pego, por conta do tratamento que eu fiz muito forte na época. E aí eu cresci. Com 7 anos de idade, entre 7, 10, 11, minha mãe ainda trabalhava, minha irmã cresceu um pouco, foi trabalhar em casa de família, minha mãe trabalhava em 2 hospitais, em chefe de cozinha, e quem ficava tomando conta da casa?
eu e do meu irmãozinho. E a vizinha ficava vigiando para a gente não sair. Então, na época, as casas, a maioria era de madeira, não era isso? Aquelas madeirinhas que fazia tudo bonitinho, que tem lá para o sul, para Manaus tem muitos também, né? E ficava só uma janelinha, onde a vizinha vinha e perguntava se estava tudo ok, tudo certo, e assim a gente foi crescendo. Entre 10 anos, passamos também por problemas onde eu saía de madrugada com 10 anos e ia para a Ceasa pegar resto de comida. Oh, que tempo, irmão. E ali tinha outras crianças também que ia. Eu morava na Brasilite na época. E quem conhece ali a Recife, né? Tem a Brasilite até a Ceasa. A gente ia andando e ali ia pegar aqueles frutas e verduras que as pessoas selecionam e não querem mais. E a gente ia lá catar e pegar aquilo. E quando chegava em casa, minha mãe cuidava, fazia extrato de tomate, enfim, cuidava daquelas frutas, armazenava e é ali que a gente se alimentava. E com isso, eu já fui começando a entender e eu comecei um rancor, uma ira, uma angústia, sabe, pelo meu pai, uma raiva. E quando passou essa fase, glória a Deus por isso, porque passou, sabe, irmão? Não é para nós ficarmos, nós passamos, né? E quando eu tinha 17 anos, meu pai era um dos pessoas que organizou a favela de Roda de Fogo, na época. Então, organizou rua por rua, quadra, enfim. E eu estava varrendo, a gente morava na principal já do Engenho do Meio. Com isso, aconteceu muitas coisas. Meu irmão faleceu, o que era junto de mim. Enfim, minha mãe vendeu a casa e mudou para outro bairro. E meu pai, eu estava varrendo a calçada e meu pai passou. E disse assim: oi, boa tarde, como você vai? Ele parou o carro. Irmão, tudo que eu tinha juntado em relação ao meu pai, eu descarreguei naquela hora em cima dele, porque ele perguntou como eu ia. Aí eu comecei a dizer coisas agressivas. Minha mãe estava do outro lado do muro e começou a ver, escutar. E disse: o que é isso? Tem alguém? E ela olhou e disse: ei, respeite seu pai. Ele é o seu pai. Independente de qualquer coisa que aconteceu. Ele é o seu pai. Sabe, irmão, a Bíblia diz: não retribua o mal com o mal. Não é verdade? E ali eu baixei, eu tinha 17 anos. E pedi a bênção a ele. E passou. Nesse período eu me ausentei da casa do Senhor. Não faça isso, irmãos, jamais. O inimigo, ele anda em derredor, procurando uma brecha para que possa tragar. E nessa época, foi dia terrível. Nessa época que eu me ausentei da casa do Senhor, foi terrível. Mas aí, com 22 anos, eu me reconciliei no Senhor. Com 26 anos, eu não tive contato com meu pai, nada. Eu descobri que ele morava em Manaus. E eu tinha que fazer algo, sabe, em relação àquela atitude do passado, porque ele só tinha memória aquilo.
E eu tinha que fazer algo para Satanás ver, sabe, que eu era uma nova criatura mesmo. Passar assim na cara dele, dizer, você perdeu. Sabe? E eu liguei para o meu pai e consegui o telefone dele. Ele tem uma irmã, eu tenho uma tia que mora em Olinda, enfim. A gente saiu procurando, pesquisando, e eu e minha irmã conseguimos o telefone. E eu liguei para ele e disse, a benção. Aí ele parou. Aí eu disse, sabe quem está falando? Aí ele disse, sim, Naninha. A família do meu pai me chama de Naninha. Aí eu disse, eu quero dizer ao Senhor que eu lhe amo. Sabe? Eu quero dizer ao Senhor que todas as coisas já passaram e tudo se fez novo. Eu quero dizer ao Senhor que o que o Senhor estiver precisando, eu estou à disposição. Eu quero pedir desculpa ao Senhor, se algum dia, desse dia de hoje para trás, eu feri o Senhor, magoei o Senhor. Mas eu quero dizer que eu lhe amo. Passou anos, ele veio na casa e a gente juntou a família. Quem pôde ir, sabe que ele não conhecia genro, ele não conhecia neto, ele não conhecia a família da minha irmã, que nós, graças a Deus, né, temos sementes. E quando ele ficou estagnado, parado, sabe? Ele ficou olhando assim, olhando. Eu acho que ele voltou atrás e lembrou. Na restauração, na recuperação, depois da cheia, minha mãe foi lá na casa dele, em Olinda, ele morava, vivia muito bem. E ela pediu uma semana que ele ficasse com a gente para restaurar a casa, que não tinha onde deixar. A lama estava já no esteio, né? Depois que a água baixa, tem lama dentro de casa. Fique com seus filhos. E ele disse assim, meus filhos não, filho do diabo. Ele não sabia que o meu pai cuidava de mim. Sabe, nós temos um pai, não importa, irmão. Se você um dia for abandonado por qualquer motivo, perdoe a pessoa, ele perdoe, sabe? Deixa a pessoa livre e viver a sua vida. De uns dias para cá, ele tem mandado mensagem, tem pedido ajuda, sabe? Tem compartilhado, a gente tem se falado pelo WhatsApp, vem aqui em Manaus visitar, ele está aposentado hoje, né, vive só. Eu tenho outros irmãos, tenho irmão índio, tenho 3 irmãos, tenho uma irmã na Bélgica. Glória a Deus, aleluia. Mas eu amo de coração meu pai. Todos os dias eu apresento meu pai e eu vou ver ele aceitando e dizendo, ó, a multidão, eu sou de Jesus. Né? As coisas passaram, irmão. Nunca pague o mal com o mal. Nunca. Ande no Espírito. Só o Espírito Santo dentro. Ei, Jesus perdoou todas as coisas. Tem uma parte do versículo da oração que está na Bíblia, em Mateus, né? Do Pai Nosso, diz assim, perdoais as nossas ofensas assim como eu perdoo, como nós perdoamos a quem não tem agredido. Sabe? Você cumpre essa oração? Perdoa, irmão. Libera perdão, sabe? Às vezes uma palavra que a pessoa... Eu já passei por todas as coisas, irmão. O que você imaginar, eu já passei lá fora, dentro de comunidades, sabe? Em famílias. Eu já passei, mas aqui não é lícito falar. Passou. Sabe? Passou. E quando perdoar, irmão, não fique trazendo à tona. O diabo é que faz isso. Ah, por isso que naquela vez fulano fez isso e isso. Eu sabia que ia acontecer de novo. Haha, diga isso não, irmão.
Diga que nada, Satanás. Não vai acontecer não. Essa pessoa é uma nova criatura, já aprendeu, amadureceu. Nós somos uma em Cristo Jesus, sabe? A gente começa a proferir palavras de vida e não de mal. Lembre-se que tudo que você plantar, você vai colher. Se você só botar isso na sua mente e dizer, ai não, o irmão me agrediu. Se eu for agredir também, ele vai ter a colheita dele, da ação que ele teve. Mas se você fizer com a mesma moeda, você também vai colher. Então, perdoe, irmão. Perdoe logo e esqueça. Uma vez, a gente teve um debate de uma colega, eu e uma colega minha, e eu disse assim, não, minha filha, está tudo certo, perdoado está, eu lhe amo em Cristo Jesus. Aí passou o tempo, ô irmã, a senhora não lembra muito não, a senhora lembra, desculpe de novo. Eu digo, irmã, eu vou orar por você. Você que precisa ser perdoada. Você que precisa liberar perdão para você mesmo, sabe? Às vezes é a pessoa que tem algo dentro, que não liberou perdão, não se perdoou por aquela ação. Aí fica trazendo à tona, e o inimigo, sabe como eu disse no começo? Satanás, ele conhece as suas ações. Ele não sabe o que tem dentro de você. Mas a reação, se você sair de casa e você fizer assim, ai, o que é isso? Estou com dor de cabeça, Satanás começa a botar. Tchum, tchum, tchum. Eu saí de casa me sentindo tão mal, pois não é uma dor de cabeça. Tenha cuidado. Você é curado e sarado. Temos que nos policiar. Andar no Espírito é viver no Espírito. Você não vive agora dentro da igreja e quando sair da igreja você não vive mais não. Não. É em todo o tempo e o tempo todo. Sabe, nós temos que olhar o que a gente fala em todo o tempo e o tempo todo. Sabe, as nossas reações. Ah, irmã, você não erra? Erro. Mas logo eu corro para consertar. Breve, não deixo o sol se pôr sobre a ira. Amém, irmãos? Essa pré-ministração parece que não é de muita glória não, né? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Qual é a sua reação em meio a tudo isso que eu comentei? Não diga não. Converse com você mesmo. Sabe? Quando a gente, fim de ano, geralmente, muitas pessoas, elas olham a casa, né, vê o que é que está, vamos passar em revista a casa, né, ver o que a gente pode consertar, olha, guarda-roupa, sai mudando algumas coisas, muitas pessoas pintam a casa, né, muda de móveis, enfim, muda de carro, né, final do ano, em janeiro, até março, parece que é um preço bom, aleluia, né, vamos ver o que vai acontecer, mas no seu interior, só é no dia 31, 10 minutos antes da virada, que você... Senhor, me perdoe por esse ano, se eu fiz alguma coisa. Será que é só isso? É todo dia. Todo dia, toda hora, em todo instante, você tem que estar se policiando. Porque o inimigo, ele só quer uma brechinha. A Bíblia diz que a maldição sem causa não encontra. Mas se tiver uma causa, irmão, temos que ter muito cuidado. Amém? Quando você é elogiado, eita, a irmã ministrou, irmã de fogo, irmã, vem aqui, vem aqui. O que é que eu sinto? Eu me cresço, toda a honra e toda a glória para o Senhor. Obrigada, irmã. Hein? Veja o que a palavra de Deus diz quando o homem é elogiado. Lá em Provérbio 27, 21. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro. Mas o que prova o homem são os elogios que recebe. Eita!
que prova o homem são os elogios que recebe. Tenha muito cuidado. Deus e o inimigo sabem e conhecem sua reação. Então, você vai estar andando no Espírito nesse momento que está sendo provado. É sério, né? Sabia que tem pessoas que vão estar junto de você pelo que você tem, não pelo que você é? E é, irmão? É. Vamos lá em João 6:26. Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Isso ele estava dizendo aos discípulos, sabe? Essa passagem daí é uma hora que o Senhor fez os milagres, foi logo depois que Jesus fez o milagre do pão, o primeiro milagre, né? E ele tinha multidão e ele foi para o outro lado. Quando chegou do outro lado, o discípulo perguntou, onde estava? Jesus estava procurando. Jesus, ele sabe, ó. Se fosse eu dizer, que mentira, menino. Tu estava procurando, não foi a minha pessoa que faz sinais, que faz milagres, que tem a minha... Você estava procurando porque eu fiz o milagre do pão, dei de comer, você está de bucho cheio. No dia que você não tiver algo para dar a alguém, as pessoas vão embora de junto de você. Esteja preparado. Isso aconteceu com Jesus. Ele sabia o que tinha no coração dos discípulos. Ele sabia. Sabe? Em certas ações ou em determinado estação da sua vida, você vai ter que decidir se você vai andar no Espírito ou se você vai andar na carne. Sabe? Se você vai agradar ao Espírito Santo ou se você não vai agradar. É uma decisão que você tem que tomar. Estar sensível à voz do Espírito. Dizer, filha, não reaja da mesma forma. Sabe? Ame. Ame. Mesmo que esteja doendo. Depois a gente vai no secreto e a gente chora aos pés do Senhor. Em determinadas ações que acontecem comigo, eu não consigo me controlar. Mas eu me esforço, sabe que às vezes é um esforço mesmo, que a gente tem que ter, sabe? Eu me esforço. E eu consigo agir de forma que demonstre o amor de Jesus. Deus, Ele é muito bom. Ele é muito bom, gente. Vamos ver o que diz Efésios 5:18. Eu falei já como não andar, né? Deu algumas coisas como não andar. Entrou um pouquinho de como andar no Espírito, né? Não se embriagueis com vinho, que leva à libertinagem. Eu já vi muita gente, né, que está cheio de liberdade, né, que a gente enxerido, não sei o quê, né? Mas deixem-se encher pelo Espírito. Não deixe a circunstância que acontece, sabe, tirar você da posição de filho de Deus. Não deixe, irmão, nada, nenhuma ação, sabe? Nenhuma reação ao seu respeito, nenhuma palavra lançada para você, nem abandono, sabe? Nem qualquer outras coisas que venham acontecer. Não deixe, porque você é uma nova criatura. Você é uma nova criatura. Amém? Isso muda muito, irmãos. Pessoas vão chamar você e dizer que você é besta. Deixa chamar.
Oxe, fulano faz isso e isso, e tu tem essa reação. Eu faria assim, assim, ainda dá o testemunho de como faria. Né? Mas você ame. Sabe, a palavra branda desvia o furor. Isso é verdade. Isso é verdade, irmãos. Isso é verdade. Como é verdade? Vamos lá em Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem são guiados pelo Espírito de Deus? São também filhos de Deus. Amém? Tem quantos filhos de Deus aqui? Eita, algumas pessoas não são, misericórdia, irmão. Né? Mas todos os que são guiados pelo Espírito, irmão, quem é santo é Jesus. E você também, irmão. Você também é santo, você pode. Você pode andar no Espírito. Amém? Lá em João, João 16, 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. E eles anunciará o que está por vir. O Espírito Santo, ele não fala de si mesmo. Muitas vezes, pessoas querem falar de si mesmo. Não é verdade? A Bíblia diz que não fale você, não seja você falar de si mesmo, deixe que as pessoas falem. A gente não precisa, a gente tem que ter uma carta viva de Deus, sabe? Aqui a palavra guiar ou seguia, guiar ou seguia, tem duas definições. Lá em Romanos 8, como a gente, 8,14, guia no referência aqui da Strong, dicionário Strong. Guiar é água. Guiar, conduzir segurando com as mãos, levando a um destino final, guiar, acompanhando até o local. E guia é rodejó. Eita, Jesus. Segunda referência também é no dicionário Strong, sei lá, isso aí, o pastor sabe dizer, pronunciar. Está lá em João 13, né, que a gente leu também. E assim, ser um guia, seguir os passos de alguém, guiar, ser um guia ou um professor, dar orientações. Isso aí é só um pedacinho, ele vos guiará. Quem vai guiar a gente ou nós? Quem é? Quem? Eita, tem algumas pessoas que não sabem não, né? Quem é, gente? Aleluia! Ele vai lhe deixar, ele vai lhe guiar até o destino final, sabe? Ele vai lhe orientar, mas também aqui, a segunda tradução, ou significado da palavra guia, diz que ele é um professor. Muitas vezes, ou tem professores que dentro de uma sala de aula, ele ensina perfeitamente. Mas quantos aqui lembra, quando era estudante, dentro de sala de aula,
que tinha alunos que não dava a mínima. Era bagunceiro. Mas no dia da prova queria fila. E o Espírito Santo também está nessa posição de professor. Ele não força você a fazer, sabe? Ele dá tudo o que você tem que fazer. Ele ensina você, ele guia você, ele instrui você. Agora a decisão é sua, sabe? A decisão é sua. Quando passar na prova, chegar o dia da prova, para saber se você é guiado mesmo e anda no Espírito. Qual será a sua resposta? Né? Qual será a sua resposta? O Espírito Santo, ele é educadíssimo, sabe? Jesus, ele é muito educado, sabe? Deus, ele é... A Bíblia diz que falta palavras para a gente pronunciar, sabe? A majestade de Deus. Mas nós somos guiados porque somos filhos de Deus. Então, podemos sim ser guiados pelo Espírito Santo. Em todo momento. Na fila do caixa, faltou dinheiro, ou alguém, ou Deus vai usar, o Espírito Santo vai usar você para pagar a conta de quem está na frente ou quem está atrás. Você vai dizer, não, Jesus, é muito caro, olha o carrinho. Olha como está cheio, olha... Não, eu tenho uma conta para pagar, ou você rapidamente vai obedecer. Sabe, eu estava em uma das conferências que eu fui há um tempo atrás, e a gente tinha dentro do coração, eu e Josenilton, de ofertar R$1.000. E a gente não estava com esse dinheiro, a gente olhou as bolsas, os bolsos, a carteira, onde tinha, e a gente não tinha. Neste dia, a gente só tinha uma moeda de R$1. E eu olhei para ele e automaticamente ele disse, vamos dar. E a gente foi lá na frente e ofertou R$1. Quando a gente volta, no meio do caminho, um irmão já botou a mão por cima dele e disse, olha, eu quero abençoar vocês com R$1.000. Gente, não se engane. A palavra de Deus, ele sonda o que está dentro de você. Sabe? Ele sonda o que está dentro de você. Não adianta você dizer, eu não concordo, mas eu vou fazer. Você tem que ser Sua palavra tem que ser sim. Sabe? Pedir perdão, Senhor, eu não concordo, mas Espírito Santo me ajuda a entender isso e a absorver isso. Sabe? Me ajuda a pegar essa visão, sabe? A visão do verbo da vida. Me ajuda a ganhar almas, sabe? Eu não consigo, eu sou tímido, eu não consigo evangelizar, eu não consigo visitar, eu não consigo orar. Espírito Santo está dentro de você, para ensinar, para orientar, sabe? E você vai conseguir sim, porque você tem o Espírito Santo dentro de você. E você é filho de Deus. Amém? Então, quando vir dizer, eu não consigo, eu não posso, você diz nada disso. Eu posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Sabe? Agora também não fique só sentado, esperando não, irmão. Vá atrás. Vá atrás, corra atrás. Hoje está muito fácil, antigamente a gente tem que ir atrás de livraria, atrás de biblioteca, concorrer livros, sabe, disputar quem pega primeiro, quem pega segundo, atrás de revistas, de jornais. Hoje em dia tem tudo. Tudo o que você quiser. Já é um chavão, né, que o povo diz assim, pergunta aos pais dos... Eu não sou isso. Ele não é meu pai. Né? Pergunta aos pais dos burros, né? Eu não sou burra. O Espírito Santo mora dentro de mim. Eu tenho um professor. Você já imaginou? Eu tenho um professor dentro de mim. Que me instrui, que me orienta, que me ensina. Sabe?
que diz assim, Eliane, perdoa. Eliane, dá oferta tal, dá um presente a tal. Né? Comprei um presente e está ali para terça-feira, desde terça. Não vieram terça, mas está ali, que é da pessoa. Que eu fui comprar algumas coisas da igreja. E quando eu olho, eu disse, olha, leva isso. E eu sou bem rápida, irmão. Eu digo assim, mas Jesus, se eu comprar isso, mas não vai faltar para isso? Não, irmão. Deus, ele se responsabiliza, sabe? Ele nos respalda em todas as coisas. Agora sim, se você não pegar junto com o Espírito Santo, também tem consequência. Também tem consequência. Então é melhor estar junto. Ele já está dentro da gente, então é melhor andar com ele, viver com ele, sabe, ser guiado por ele, acordar com ele, dormir com ele, jantar com ele, ir no supermercado com ele, e trabalhar com ele, sabe? É maravilhoso. Aí diz assim, irmão, a gente vai viver super bem. Não, a Bíblia diz que no mundo tereis aflição. Terça-feira aqui, Marlon diz assim, o dia mau vai chegar. Mas quando chegar, você está guiado, você está andando no Espírito, todas as coisas se resolvem. Você é a solução. Amém, irmãos? Você é a solução. Então, não fique lutando contra, sabe? Muitas vezes, não, mas o meu jeito é esse. Tem gente que tem dúvida se é Deus falando ou se não é. Sabe por que isso? Porque não lê a Bíblia. Isso aqui é o alimento. Sabe? O alimento para fortalecer o seu espírito. A gente recebe, no dia que a gente aceita Jesus Cristo, a gente recebe uma porção de fé. Sabe? O Espírito Santo vem habitar dentro da gente. Mas se a gente não der o alimento, a gente enfraquece. Então, corra rapidamente e alimente. Sabe quantas refeições você faz por dia? Alimento. Quantas refeições? Eu geralmente faço café da manhã, aí geralmente dou uma beliscadinha lá para as 10 horas, né? De um lanche, alguma bolacha, alguma coisa. Aí, meio-dia, 1 hora, almoça, já vai 3. Aí, de 3 horas, dá outra beliscadinha, toma um café, o chá da tarde, né? O chá da tarde. Gente, gostaram da minha? Linda, não é? É nossa, viu? Ó, e tem mais. Quem quiser, procure Jordana. Amém? Amém, Jó? Linda, tem aqui o tema para esse ano. Ó, unção, excelência e honra. Aleluia. Essa é minha, viu, gente? Essa é minha. Vai pegar tudo. Quem vai pegar? Vai, tem 1, 2, olha, muito bem. Alguém vai ali. E aí já dá 5. Aí vem o jantar. Quem janta antes de vir para a igreja, janta também depois que chega da igreja. Não é verdade? Quantas vezes você alimenta o seu espírito? Por dia. Será que é 1 minuto antes das 24 horas? Ah, irmão, eu durmo tarde, aí eu me acordo muito cedo e quando eu vejo já passou, irmão. Eu fui orar, peguei no sono, não vi nem o terminal, nem eu começar. Não faça isso, irmão. Não faça isso. Ah, não tenho tempo. Eu fui em uma ministração uma vez, que eu não lembro se foi o pastor Edilson de Petrolina, ou foi o Eliezer, pastor Eliezer. Diz que a
A agenda da gente tem que ter um furo. Não é o furo de rasgar, não, irmão. É o espaço para o Espírito Santo. Sabe? Que ele tem que ser fixo todo dia. Às vezes a gente passa sem almoço, não passa? A gente passa sem almoço. Às vezes a gente atropela o café da manhã, não atropela? E dá tudo certo. No fim do dia a gente está alimentado porque a gente vê as outras refeições. Mas você não passa sem o Espírito Santo. Irmã, eu passei a semana e está tudo bem, irmã, não aconteceu nada. Mas vai acontecer, irmã. Você começa a ficar desnutrido, desidratado, sabe? Começa a perder as vitaminas. Então, alimente. Tudo que o seu corpo precisa está aqui. Tudo o que o seu corpo precisa está aqui. Então, tem muitas vezes que a gente vai ter mesmo que conversar, que orar um pelo outro junto. Mas o seu compromisso, sabe? Você tem que ter no seu secreto com Deus. Seja lá qual for a hora. Ou o local. Muitas vezes eu estou num trabalho, irmão. Estou trabalhando 24, vai mudar meu horário, graças a Deus. Tudo concorre para o bem daquele que ama a Deus. E não tenho tempo. Sabe o que eu faço, irmão? Até passeio os cultos, às vezes. Eu vou em um intervalo e outro de atender paciente. Eu ligo o celular. A pessoa está sendo impactada lá no trabalho com isso, sabia? Você se louvou com isso. Qual é a igreja? Olha, eu gostei dessa palavra. Eu boto lá bem baixinho, sem incomodar. E as pessoas começam a ouvir. Eu vou lá no banheiro. A minha perguntou assim, Eliane só vive no banheiro. Eu digo, eu vou fazer uma intervenção. Vou ali fazer uma intervenção. Elas acham que é outra coisa. Mas é falar com o Papai do Céu. Sabe como eu apresento? Eu trabalho no setor que tem oncologia, mastologia, tudo terminais. E pessoas precisam de Jesus, sabe? Pessoas precisam de Jesus. Eu não estou lá só para aplicar injeção, para fazer aquilo na parte de enfermagem. Mas eu estou para ser canal de Deus, para ser guiada por Espírito Santo, para andar no Espírito, sabe? Não importa qual é a sua profissão, você pode ser até um que fica parado em algum lugar. Mas se você dá um bom dia, você tem a oportunidade de passar e ter pessoas, dê um bom dia, Jesus lhe ama. Tenha um dia abençoado, sabe? Não reclame das circunstâncias. Eu lembro de uma vez que eu contei até em casa, não contei no trabalho, essa história, esse testemunho, foi que um jovem, ele morava com a mãe, e ele passou a reclamar de tudo que a mãe arruma a casa, passa uma comidinha, né, estende essa roupa, e ele passou a reclamar, a senhora manda demais, a senhora só quer que a gente faça as coisas, a senhora não sei o que, isso tem mulher para reclamar isso e aquilo. Ele tinha como reclamação, como cobrança da mãe. E aí ele resolveu sair de casa. Então, se ele saiu de casa, ele tinha que se sustentar. Ele não morava mais, então ele tinha que ir trabalhar para ter o sustento e se manter. E ele botou o currículo e uma empresa chamou ele e ele foi fazer a entrevista. No dia que ele foi fazer a entrevista, era um prédio empresarial grande, e ele olha para a entrada, ele vê o tapete troncho. E ele ajeita o tapete. Quando ele passa da porta, ele vê o lixeiro no chão, deitado, ele vai e levanta o lixeiro. Quando ele vai para o elevador, ele vê que está sujo o botão de apertar, ele vai, pega um guardanapo e limpa o botão de apertar. Quando ele sobe lá em cima, o empresário disse assim, gente, todos vocês me desculpem, mas a vaga já foi ocupada.
Aí todo mundo ficou, gente, mas por quê? Se já tem uma pessoa, ele está aqui no meio da gente. E ele chamou aquele rapaz e disse que a vaga era dele. Porque o teste, a entrevista, sabe, o que ia ser avaliado, ele cumpriu todas as etapas. Então não reclame de nada. Não reclame de nada. Aquilo que o jovem reclamava porque a mãe instruía dentro de casa, e uma das causas dele sair de casa foi a porta de emprego dele, os ensinamentos, sabe, as instruções, as orientações. Todos os outros candidatos passaram e isso não é minha obrigação consertar isso, né? Tem zelador, tem porteiro, tem pessoas na área, mas ele não, porque ele aprendeu, ele foi ensinado e ele colocou em prática. Quando ele chegou em casa, ele voltou para a mãe e pediu 1001 perdão. Sabe, agradeceu a mãe por ter instruído tão bem ele. Ele achava que era coisas banais. Então, irmão, não abra mão das instruções. Seja guiado. Ande no Espírito. Tem pessoas, irmão, eu sou guiada. Mas muitas vezes, irmão, muitas vezes, irmão, você anda no Espírito. Tá certo, irmão? Ame seu irmão. Se você tiver pessoas, eu tive meu pai lá, eu ainda não encontrei. Não, já encontrei, né? Eu tenho 26 anos, a gente já é... Depois eu encontrei ele, dei um abraço nele. Quando eu cheguei na casa, nesse momento, ele não me reconheceu. Ele reconheceu a minha irmã, mais velha, que parece com ele. Ele é galego dos olhos azuis, então minha irmã é branca, mas tem os olhos azuis. Então parece com ele, né? Mas ele disse assim, não, mas é Naninha. E eu dei um abraço nele, disse que o amava, pedi a bênção. Sabe, hoje em dia os filhos não pedem mais a bênção. Poucas pessoas eu escuto pedir a bênção. Se você quer ser abençoado, peça a bênção. Deus te abençoe. Sabe? E eu liberei perdão, ele tão longe, eu liberei perdão. Existem pessoas junto de vocês, talvez você tenha que pedir perdão. Tenha que liberar, talvez seja até o seu eu. Dizer, Senhor, eu abro mão disso, eu não quero essa mágoa para mim. Sabe, eu não quero essa angústia. Sabe? Eu quero ser guiado e andar pelo Espírito Santo. E isso vai acontecer, porque nós temos o Espírito Santo dentro da gente. Sabe? Você é novo convertido, não é? O Espírito Santo habita dentro de você. Talvez você vai passar por um momento que você vai ter que... Eita, isso aí é a velha criatura. Hoje eu sou uma nova criatura. Sabe? E decretar bênção sobre as pessoas. E falar de bênção sobre as pessoas. Sabe? Dizer que Jesus foi aquele que salvou a sua vida, está mudando a sua vida, que você vai andar no Espírito, viver no Espírito. Sabe? E você vai ver pessoas chegar e dizer verdadeiramente, Jesus lhe salvou. Viu? Não importa qual é a sua circunstância, saiba que coisas melhores vão acontecer na sua vida. Amém? Eu acho que eu pedi um louvor, foi, Tiago? Foi? Mas o pastor sabe. A tua palavra escondi, guardada no meu coração. Vamos ficar de pé, feche seus olhos e faça essa oração cantada. Essa música ela tem partes da Bíblia e isso é muito bom para a gente. Obrigado, Espírito Santo.
Tu és o nosso instrutor, nosso guia, nosso professor. Oh, obrigado, Espírito Santo. Obrigado porque Tu não desiste. Oh, aleluia. Guardada no meu coração, pra eu não pecar contra Ti, Senhor. A Tua palavra escondi, e as vestes do sangue lavei. Guarde a palavra do Senhor, irmãos. Esconda no seu coração, para quando vier a circunstância, você não pecar. Sabe? Os dons e talentos são para servir ao Senhor. Amém. Oh, aleluia. Oh, obrigado, Deus. Oferta agradável a Ti, Deus. Aleluia. E a vida Te consagrei. Meus dons e talentos são pra Te servir. Meus dons preciosos são Teus. Aleluia, não tem razão, Senhor, sem Ti. Assim como o fogo refina o ouro, vem Tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto. Aleluia, irmãos. Deus abençoe. Vocês me amam ainda, porque são guiados pelo Espírito Santo e andam pelo Espírito Santo. Amém? Amo vocês demais.